Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio. Vamos falar de falcoaria agora, hein? Tá aqui com a Laura Lindenmayer, que é bióloga e falcoeira, e acabou de fazer uma palestra sobre falcoaria, do patrimônio cultural ao mercado de trabalho. Laura, seja bem-vinda ao podcast. Prazer é todo meu. E aí eu começaria te perguntando como a falcoaria ela foi reconhecida aí como patrimônio cultural? Bom, esse reconhecimento como patrimônio cultural imaterial da humanidade, ele é fornecido pela Unesco, é um status fornecido pela Unesco, e por mais que esse status ele seja reconhecido em vários países, o Brasil ainda imita um pouquinho disso, ainda não tem esse reconhecimento no nosso próprio país, mas vários outros países mais tradicionais em falcoaria já têm essa arte milenar, né, tombada como patrimônio histórico. Que legal, a gente precisa avançar Desde um pouquinho. 2010. A gente precisa avançar um pouquinho nessa questão aqui no Brasil, com esse reconhecimento. Com certeza, por mais que a gente já esteja trabalhando muito com falcoaria no Brasil, ainda existe muito a ser feito. Perfeito. Como que está o mercado hoje? Como é que está a situação da falcoaria no Brasil hoje? Que panorama você nos daria? Bom, a falcoaria ela não é regulamentada no Brasil, não existe uma lei específica que regulamente a prática da falcoaria, mas sim ela é realizada, técnicas de falcoaria são aplicadas à resolução de problemas modernos e essas técnicas, em contextos bastante específicos, têm as suas autorizações concedidas. Que legal. E existe então uma demanda no mercado por falcoeiros profissionais, correto? Sim. Nessa aplicação, né? Sim, de fato existe, porque é um serviço bastante especializado, que exige muito estudo, exige muita prática e exige recursos humanos capacitados para exercê-la. Perfeito, perfeito. E como aliar, assim, é que você falou, né? Um patrimônio material da humanidade, a tradição com a profissionalização da falcoaria, o trabalho? Eu diria que a falcoaria, enquanto arte, ela tem condições que são sine qua non para aplicação na resolução dos problemas de hoje. E o principal pilar disso, os principais pilares, na verdade, são o respeito pelas aves e o reconhecimento dessa relação de convivência, de parceria entre ave e falcoeiro. Não é só a profissionalização do falcoeiro, mas da ave também, né? Precisa Com ser certeza. treinada, precisa ser preparada, Com respeitada, como você falou. Igual a gente tem nos nossos momentos de descanso, a ave também precisa. É muito mais complexo, não é? Falcoaria e aves de rapina são questões complexas em vários âmbitos. E sim, assim como tu comentaste, aves que trabalham, por exemplo, com controle de fauna aeroportuária, elas têm regime de trabalho e regime de descanso. Por isso que a gente não pode trabalhar com uma ave só num aeroporto. Tem que ser um time de gaviões e de falcões que estejam à disposição da aviação civil e militar. E hoje, com essa demanda, né? A gente tem aeroportos, tem outros, né? Os silos que tem aí, a agropecuária também, a agricultura também utiliza isso. Existe no Brasil um volume de criadores suficiente para atender esse mercado? Como vocês lidam com isso? Eu diria que sim. Nós temos, em média, 5 criadouros autorizados pelo IBAMA no Brasil. E eles atendem, sim, de certa forma, a demanda. Mas, como são criadouros que também respeitam muito as questões comportamentais e reprodutivas das aves, pode acontecer de, por exemplo, num ano, determinada espécie não reproduzir. Não reproduzir. Então, existe essa possibilidade também. Legal. E, Laura, que conselho você daria para quem quer viver de falcoaria hoje no Brasil? Em primeiro lugar, muito estudo, muita dedicação. Trabalhar com aves de rapina por si só é algo que exige uma dedicação maior. E com falcoaria, mais ainda. Que essa pessoa tenha em mente que ela precisa tomar uma decisão, saber que se aquilo é para ela ou se não é. A gente também precisa reconhecer as nossas limitações, então saber se aquilo realmente é para ela ou não. E se caso for, muito estudo, muita dedicação, acompanhar falcoeiros, pessoas que já trabalham, e que haja a tentativa de inserção no mercado de trabalho com as suas próprias habilidades, né? Seja biólogo, seja médico veterinário, mas que a pessoa nunca pare de perseguir aquilo, né? Como realmente uma vontade de trabalhar, um sonho, enfim, uma realização profissional. Perfeito, perfeito. Claro, muito obrigado pela sua participação, trazer tantas informações legais pra gente aqui. Muito obrigada, Fernando, eu que agradeço. De nada. Bom, pessoal, você viu que assunto interessante aí. Então, até o próximo episódio aqui com a gente no Avescast.
Tchau.